Se pessoas estão sumindo da sua vida, isso não é por acaso. E o que isso significa, pode mudar tudo. Presta atenção nisso, porque pode não ser coincidência. Pode ser um sinal. Existe um momento em que tudo começa a mudar. Conexões que pareciam fortes enfraquecem. Pessoas que estavam sempre presentes desaparecem. E relações que você achava que durariam simplesmente não sustentam mais. E o mais estranho é que, no fundo, você sente que isso precisava acontecer. Mesmo doendo, mas quase ninguém entende o que isso realmente significa. E é aí que você pode se confundir completamente. Porque quando o universo começa a remover pessoas da sua vida, raramente acontece de forma clara. Não é com explicações. Não é com encerramentos bem resolvidos. Na maioria das vezes, é no silêncio. Mensagens que não chegam, distâncias que aumentam, conexões que simplesmente deixam de fluir. E isso confunde, porque você tenta entender, tenta consertar, tenta segurar algo que, aos poucos, já está indo embora. E é nesse ponto que muita gente erra. Acha que precisa insistir mais, que precisa fazer mais esforço, que está perdendo algo importante. Mas, na verdade, pode estar sendo direcionada. Porque nem toda perda é uma perda. Algumas pessoas saem, porque já cumpriram o papel delas na sua vida. Outras, porque não fazem mais sentido com quem você está se tornando. E, por mais difícil que seja aceitar isso, existe um motivo por trás. Por isso, se você tem sentido que algumas conexões estão se desfazendo, presta atenção. Porque os próximos sinais vão mostrar se isso é apenas coincidência, ou se algo maior está acontecendo na sua vida. As conexões começam a enfraquecer sem explicação. Um dos primeiros sinais de que o universo está removendo pessoas da sua vida é quando conexões que antes eram fortes começam a enfraquecer. Sem briga, sem motivo claro, sem um fim definido. Simplesmente, muda. A conversa já não flui como antes. A presença já não é a mesma. E aquela conexão que parecia natural, começa a exigir esforço. Você tenta manter, tenta puxar assunto, tenta se aproximar, mas sente que algo não responde mais do outro lado. E isso confunde, porque não houve um motivo grande o suficiente para justificar esse afastamento. Mas, no fundo, você sente que algo mudou. E esse é o ponto que muita gente ignora. Porque tenta forçar a conexão a continuar, mesmo quando ela já não é mais natural. Mas a verdade é que, quando algo precisa ser forçado, muitas vezes, já não pertence mais ao seu caminho. E esse afastamento silencioso não é vazio. É um sinal de que aquilo que antes fazia sentido pode não estar mais alinhado com quem você está se tornando. Quando a conexão deixa de ser natural, talvez ela já tenha cumprido o papel dela na sua vida. Você se sente distante mesmo estando perto. Outro sinal de que o universo está removendo pessoas da sua vida é quando a distância deixa de ser física e passa a ser emocional. Você ainda está ali, ainda vê a pessoa, ainda conversa, ainda convive, mas algo mudou. A conexão já não é mais a mesma. As conversas parecem vazias, forçadas, como se faltasse algo que antes existia naturalmente. E o mais estranho é que isso acontece mesmo sem conflito. Sem discussão, sem um motivo claro. É como se, de alguma forma, vocês ainda estivessem no mesmo lugar, mas já não estivessem na mesma sintonia. E isso gera uma sensação difícil de explicar. Um tipo de solidão, mesmo acompanhado. Você percebe que já não se abre da mesma forma. Que já não compartilha como antes. Que já não sente a mesma conexão. E, aos poucos, vai se afastando por dentro. Mesmo estando perto por fora. E esse é um dos sinais mais silenciosos, mas também mais reais. Porque mostra que o afastamento já começou, antes mesmo de acontecer de verdade. Às vezes, o afastamento não começa quando a pessoa vai embora, começa quando a conexão deixa de existir. Você começa a não se identificar mais com certas pessoas. Um dos sinais mais claros de que o universo está removendo pessoas da sua vida é quando você começa a perceber que já não se identifica mais com elas. E isso não acontece de uma vez. É algo sutil. Aos poucos, as conversas já não fazem tanto sentido. Os interesses já não são os mesmos. As formas de pensar começam a se distanciar. Coisas que antes te conectavam já não têm o mesmo peso.
E você percebe isso em silêncio. Sem briga, sem conflito, sem um motivo óbvio. Apenas, não encaixa mais. E, muitas vezes, isso gera culpa. Porque você olha para aquela pessoa, e sabe que já existiu uma conexão real ali. Mas, ao mesmo tempo, sente que já não é mais a mesma coisa. E isso confunde, porque parece errado se afastar, quando não houve um motivo claro. Mas existe algo importante aqui: nem toda conexão termina por erro. Algumas terminam por evolução. Porque, conforme você muda, aquilo que não está mais alinhado, naturalmente se afasta. E não porque alguém fez algo errado, mas porque já não faz mais sentido continuar. Nem todo afastamento é perda, às vezes, é só falta de alinhamento com quem você se tornou. Você começa a se afastar naturalmente. Outro sinal de que o universo está removendo pessoas da sua vida é quando o afastamento começa, sem você forçar. Você não decide, de repente, se afastar. Você não planeja cortar contato. Simplesmente, acontece. Você para de procurar tanto. Para de puxar assunto. Para de insistir em manter algo que antes era automático. E o mais curioso é que isso não vem com raiva. Não vem com mágoa. Nem com um motivo claro. Vem com leveza. Como se, no fundo, você soubesse que não precisa mais. Você começa a escolher o silêncio, em vez de conversas vazias. Começa a preferir a sua própria companhia, do que insistir em conexões que já não fazem sentido. E, aos poucos, aquela presença constante vai deixando de existir. Sem drama, sem conflito, apenas se dissolvendo. E esse é um dos sinais mais claros. Porque mostra que não é algo forçado. É algo natural. É como se, de alguma forma, você estivesse sendo guiada a se afastar do que já não combina com você. E quando o afastamento vem com paz, geralmente, é porque ele é necessário. Quando você para de insistir, é porque, no fundo, já entendeu que não precisa mais. A outra pessoa também começa a se afastar. Um dos sinais mais claros de que o universo está removendo alguém da sua vida é quando o afastamento não vem só de você. Vem da outra pessoa também. Ela começa a responder menos, a aparecer menos, a demonstrar menos interesse. E, aos poucos, aquilo que antes era uma troca, deixa de ser. Você percebe que já não é mais prioridade. Que já não existe o mesmo esforço do outro lado. E isso pode doer, porque, por um momento, parece rejeição. Mas, na verdade, pode ser alinhamento. Porque, quando duas pessoas deixam de estar na mesma sintonia, o afastamento começa a acontecer naturalmente, dos dois lados. Sem precisar de um grande conflito. Sem precisar de um fim dramático. Apenas, vai se desfazendo. E, por mais difícil que seja aceitar, isso evita algo muito pior: manter uma conexão, onde só um lado ainda está presente de verdade. E quando o afastamento acontece dos dois lados, é porque, de alguma forma, aquilo já não sustenta mais. Quando o outro também se afasta, não é perda, é falta de sintonia. Você sente dor, mas também um certo alívio. Um dos sinais mais confusos de que o universo está removendo alguém da sua vida é quando você sente duas coisas ao mesmo tempo: dor e alívio. Por um lado, dói. Dói perceber que a conexão não é mais a mesma. Dói ver alguém se afastando. Dói aceitar que algo está chegando ao fim. Mas, ao mesmo tempo, existe uma leveza. Uma sensação sutil de paz. Como se, no fundo, você soubesse que aquilo precisava acontecer. E isso confunde. Porque você pensa, se dói, porque parece certo. E a resposta está justamente aí. Nem tudo que é certo é confortável. Às vezes, o que mais te prende também é o que mais te limita. E quando isso começa a sair da sua vida, uma parte sua sofre. Mas outra, respira. E esse alívio não vem por acaso. Ele vem porque, lá no fundo, você já não estava mais em sintonia com aquilo. Você só ainda não tinha aceitado completamente. E quando você sente paz, mesmo em meio à dor, isso geralmente é um sinal de que o que está indo embora já não era mais para ficar. Se dói, mas ao mesmo tempo traz paz, talvez seja exatamente o que precisava ir. Sua vida começa a abrir espaço para o novo. Existe um sinal que confirma tudo. Quando o universo começa a remover pessoas da sua vida, não é só sobre o que está indo embora. É sobre o espaço que está sendo criado.
Porque, aos poucos, você começa a perceber algo diferente. Novas ideias surgem, novas oportunidades aparecem, novas conexões começam a entrar. E, mesmo que ainda exista um vazio, existe também movimento. Como se algo estivesse sendo reorganizado. E esse é o ponto que muda tudo. Porque você entende que não era só perda. Era transição. Aquilo que saiu, precisava sair, para que algo novo pudesse chegar. Mas isso só acontece quando existe espaço. E, muitas vezes, esse espaço dói. Mas ele também prepara. Porque o novo não entra, onde o velho ainda ocupa lugar. E quando você começa a ver sua vida se movendo de forma diferente, mesmo depois de perdas, isso não é coincidência. É direção, é realinhamento, é a prova de que, mesmo sem entender no começo, tudo estava te levando para um próximo nível. O que sai da sua vida, muitas vezes está abrindo espaço para o que você ainda não consegue ver. Talvez, você tenha reconhecido várias dessas situações. Talvez esteja vivendo isso agora. E talvez, esteja doendo mais do que você gostaria de admitir. Porque perder pessoas, mesmo quando faz sentido, ainda dói. Mas existe algo que você precisa entender: nem tudo que sai da sua vida é para te ferir. Algumas coisas saem para te ajustar, para te alinhar, para te afastar do que já não combina com quem você está se tornando. E, no começo, isso parece perda. Parece vazio, parece confusão. Mas, com o tempo, você começa a perceber: aquilo que foi embora estava ocupando um espaço que já não era mais seu. E segurar só atrasaria o que está tentando chegar. Porque a vida não tira sem motivo. Ela reorganiza, ela remove o que não sustenta mais, para abrir caminho pro que realmente faz sentido. E, por mais difícil que seja agora, confie em uma coisa: nem tudo que você perdeu era para continuar com você. E, às vezes, o que vai embora é exatamente o que permite que você evolua. Algumas despedidas não são o fim, são o início de uma nova versão sua. Se esse vídeo fez sentido para você, não ignore isso. Porque, muitas vezes, a gente entende, sente, mas poucos minutos depois, volta a aceitar as mesmas coisas, as mesmas pessoas, os mesmos padrões. E nada muda. Se você está nesse momento de transformação, de entender, de se afastar, de evoluir, se inscreve no canal agora. Porque aqui, você não vai encontrar conteúdo para te distrair. Você vai encontrar aquilo que te faz enxergar o que precisa ser visto. E antes de sair, me conta uma coisa nos comentários: tem alguém se afastando da sua vida nesse momento? Porque, às vezes, é exatamente ali que algo novo está começando.